Olá, meu nome é Damares Rosa de Freitas, sou estudante da Universidade Federal de Viçosa e hoje vou apresentar para vocês o meu trabalho submetido ao CIA desse ano, que tem como título Novo Plano de Amostragem Sequencial para Lagartas em Cultivos de Soja. Este trabalho foi realizado por mim, com orientação do professor Marcelo Picanso e demais colaboradores. A soja Glycine max é a leguminosa mais cultivada no mundo, sendo que o Brasil é o principal produtor dessa cultura, onde a região do Cerrado contribui com a maior parte da produtividade. Segundo dados divulgados pelo IBGE em julho deste ano, a área destinada à produção de soja em grão no Brasil ultrapassa 40 milhões de hectares, dos quais são colhidos mais de 118 milhões de toneladas. A produtividade da soja pode sofrer interferência de diversos fatores, dentre os quais podemos citar as perdas por pragas. E dentre as principais pragas que atacam os cultivos de soja, podemos citar as lagartas. As lagartas são insetos da ordem Lepidoptera e que possuem um ciclo de vida completo. Então, os adultos colocam seus ovos sobre as folhas, os ovos irão eclodir liberando as lagartas, que é a fase jovem, a fase imatura da praga. A lagarta irá empupar, da pupa irá emergir o adulto, que dará continuidade ao ciclo. As lagartas fazem a desfolha nas plantas de soja, ou seja, elas se alimentam do limbo foliar. Com isso, as folhas apresentam perfurações irregulares, passando a possuir um aspecto rendilhado. Com isso, temos a redução da área fotossintética útil e, por consequência, a interferência na produtividade da cultura. Diversas são as espécies de lagartas que atacam os cultivos de soja, dentre as quais podemos citar a Anticarça gematalis, a Clisodestes includens e as lagartas do complexo Spodoptera, Spodoptera frugiperda, Spodoptera idânea e Spodoptera cosmioides. Então, há uma utilização intensa de inseticidas visando o controle dessas pragas. Diante disso, o monitoramento está uma etapa muito importante, onde, dentro dos programas de manejo integrado de pragas, o monitoramento é feito por meio de planos de amostragem que podem ser convencionais ou sequenciais, onde a principal diferença entre eles está no número de amostras avaliadas, onde um plano convencional é um número fixo e um plano sequencial é um número variável. Sendo que espera-se em um plano sequencial esse número de observações avaliadas ser menor se comparado a um plano de amostragem convencional. Dentro da amostragem, também é muito importante determinar a técnica de amostragem, que é a forma como eu vou avaliar a densidade do ataque da praga no cultivo. Geralmente, em cultivos de soja, é utilizado a técnica de pano de batida. Porém, estudo realizado por Pereira no ano passado mostrou que a batida de bandeja é mais eficiente do que o pano de batida. Apesar dessa constatação, ainda não temos um plano de amostragem sequencial utilizando a técnica de batida de bandeja para cultivos de soja. Diante disso, o objetivo do nosso trabalho é determinar um novo plano de amostragem sequencial para lagartas em cultivos de soja, usando a técnica de batida da parte apical das plantas em bandeja plástica. O trabalho foi conduzido em lavouras comerciais localizadas em Formoso do Araguaia e Gurupi, no estado do Tocantins, durante os anos de 2017 a 2019, onde foram avaliadas 12 lavouras de soja no estágio vegetativo, avaliando 200 plantas por lavoura, utilizando a técnica de batida de bandeja. Para a determinação do plano de amostragem sequencial, utilizamos a ideia do teste de probabilidade sequencial de Wald, onde foram determinados limites de decisão inferior e superior por meio de fórmulas matemáticas que são amplamente utilizadas em trabalhos de amostragem sequencial, e também determinamos o número mínimo e máximo de amostras. Para a validação do plano de amostragem sequencial, utilizamos a curva de operação característica e a curva do número médio de amostras, onde os gráficos aqui apresentados foram realizados no programa SigmaPlot. Então aqui nós temos o nosso primeiro resultado obtido. Este gráfico representa os limites de decisão para o plano de amostragem, onde nós temos a região de controle, que é a região do limite superior, e a região de não controle, que é a região do limite inferior. E também temos a região de continuação da amostragem, que é uma região intermediária entre o limite superior e inferior.
Segundo este gráfico, nós observamos que o número mínimo de amostras para tomar uma decisão de controle ou não é 4 amostras, e o número máximo de amostras para tomar a decisão é 61 amostras. Este gráfico ele foi gerado se baseando no plano de amostragem convencional da praga. Então, nós temos que o nosso plano de amostragem sequencial tem que se enquadrar dentro do limite estabelecido neste gráfico. Então, aqui nós temos o gráfico obtido pela validação do plano de amostragem. Nós temos que a curva com linha contínua representa a curva operacional e a curva com linha pontilhada representa o número médio de amostras. Nós observamos que para a praga, o limite inferior de decisão é de 2,37 lagartas por amostra. Já o limite superior é de 4,74 lagartas por amostra. Diante disso, nós temos que, se a densidade de lagartas obtidas na amostragem for menor que o limite inferior, nós não controlamos a praga. Se a densidade for maior ou igual ao limite superior, nós iremos controlar a praga. Se a densidade obtida for um valor intermediário entre o limite inferior e o limite superior, nós iremos continuar a amostragem até que permita uma decisão de controle ou não da praga. Quando a densidade da praga é baixa, a probabilidade de não controlá-la é 90%, tomando essa decisão com análise de, em média, 27 amostras. Quando a densidade da praga é alta, a probabilidade de não controlá-la é 10%, tomando essa decisão com análise de, em média, 6 amostras. Diante disso, nós observamos que a chance de errar a decisão de controle ou não da praga é muito pequena. E, por fim, o número máximo de amostras analisadas para tomar a decisão de não controle é 30 amostras. Moura, em 2012, determinou um plano de amostragem sequencial para Chrysodestes includens, que é uma lagarta que também ataca os cultivos de soja, porém ele utilizou como técnica de amostragem o plano de batido. Ele obteve um número mínimo de amostras para tomar a decisão de 4 amostras, o limite inferior de 2 lagartas por amostra e o superior de 12 lagartas por amostra. Comparando o trabalho de Moura com o nosso, nós temos um número mínimo de amostras igual, 4 amostras. Porém, o nosso limite superior, se comparado, é muito discrepante. Então, nós observamos que o nosso trabalho tem uma rapidez de execução, se comparado ao trabalho de Moura, sendo que os limites de decisão determinados no nosso trabalho são muito mais rigorosos para tomar decisão de controle, se comparado ao trabalho de Moura. Os planos de amostragem sequenciais estão sendo cada vez mais utilizados, isso devido à sua facilidade e rapidez de execução, o que é oriundo também da técnica de amostragem utilizada, sendo que o número de amostras a serem avaliadas é variável, podendo parar a amostragem a partir do momento que eu tomo a decisão de controle ou não da praga. O plano de amostragem sequencial gerado neste trabalho é viável, eficiente, prático e econômico, e é de suma importância para o manejo integrado de pragas, o MIP, onde ele trabalha dentro do componente tomada de decisão, onde o monitoramento eficiente da praga é de suma importância para a tomada de decisão de controle ou não da praga, e com isso evitar prejuízos econômicos e ambientais. Aqui estão algumas referências que utilizamos para a elaboração do nosso trabalho, onde eu gostaria de destacar de Moreira e Aragão, onde eles falam um pouco mais sobre as pragas que atacam os cultivos de soja, de Pereira, onde ela trata sobre as perdas de produtividade e sistemas de tomada de decisão para as pragas que atacam a soja, e de Silva e Colaboradores, que é um livro que retrata todo o processo produtivo da soja. Gostaria de agradecer ao Laboratório de Manejo Integrado de Pragas, laboratório no qual eu faço parte, deu todo o suporte para a realização dessa pesquisa. Agradeço ao FV pela iniciativa de organização do evento e ao CIA pela oportunidade de apresentar o meu trabalho. Agradeço ao CNPq pela bolsa concedida para a realização do trabalho e também deixo meu agradecimento aos demais órgãos fomentadores de pesquisa em nosso país, CAPES e FAPEMIG. A você que disponibilizou o seu tempo em assistir a apresentação, meu muito obrigada. E qualquer dúvida que tenha surgido em torno da apresentação, do trabalho, por favor, entrar em contato pelo e-mail ou via LinkedIn.
A todos, meu muito obrigada.